Se você não assistiu a trilogia Matrix, não faz sentido você continuar nessa postagem, mas se você assistiu e teve uma grande revelação para a sua vida nos últimos 20 anos sobre o que é a Matrix, sobre como somos condicionados pelas experiências, sobre como somos condicionados por informações manipuladas analiticamente através do que conhecemos como realidade, você é muito bem-vindo a refletir sobre o filme de 20 anos depois, Matrix Ressurreição. Eu acabei de assistir e percebi como foi feita uma análise dos últimos 20 anos. Todas as cenas são assim cuidadosamente preparadas para te remeter a algum momento dos últimos 20 anos. É incrível como que uma catarse pode ser a morte de várias hipóteses para a experiência e a gente pode deixá-las inertes, sendo alimentadas por alguma outra informação porque não damos conta de ir adiante com aquele movimento. É assim que eu vi acontecer com Neo e Trinity, que experimentaram algo tão novo, tão inovador, tão, tão libertador, que precisaram de anos. No caso do filme, 20 anos, e no caso de Zion e Ayo, 60 anos, para que o corpo pudesse aguentar tamanha revolução. O impacto de algumas informações de crenças são tão impactantes, são tão intensas que o corpo demora a conseguir restabelecer a sua natureza e o seu poder, sendo alimentado por informações dadas por outros analistas que corrigem a cada momento em que você se vê a ponto de retornar para aquela vida de liberdade, para aquela vida em que você pode buscar um modal, uma experiência. E na hora que você olha no espelho e percebe que aquela pílula azul de todos os dias, ela te condiciona e não te dá continuidade, é que tá na hora de jogar pelo ralo, olhar no espelho e dizer: eu posso experimentar uma nova crise. Eu posso atravessar o caos de novo. Eu já fiz isso anos atrás. Foi assim que Smith e Mr. Anderson se enfrentaram durante 20 anos. Uma relação nada harmônica, parecia uma rotina, mas ambos estavam se alinhando para uma nova batalha, para um novo caos, que era orquestrado por um maestro que tocava a própria música. A complementariedade é a base do poder total, do sentido de que existe uma escolha, mas essa escolha, ela tem uma história por trás. Não é uma escolha de reação, é uma escolha de força. Quebrar a inércia, apresentar a própria força e então impulsionar um movimento. Essas são as 3 leis em ordem de Newton da mecânica, de como tudo funciona, inclusive a nossa vida. Quando o Neo decide buscar, ele encontra tantas características, tantas virtudes que agregam ao seu movimento, que estavam só esperando por ele. É incrível como que a galera do filme conseguiu fazer de uma maneira em que eles colocaram as virtudes ao lado de Neil quando o general se apresenta e diz: quem vem, quem vai para essa missão? Mas vocês não conhecem a missão, nós confiamos em você. E aí a capitã, com toda a sua coragem e confiança, ela encontra a integridade, a resistência, a lealdade, a esperança em cada um daqueles que se apresentaram junto com ela. Se você não viu Matrix Ressurreição dessa maneira, assista novamente. Percebe que quando eles voltam para libertar a Trinity, para oferecer a ela com toda uma estrutura dizendo: nós te acolheremos, isso vai ser uma operação. É uma operação de resgate do feminino.
E a operação de resgate do feminino está toda orquestrada, mas depende dela decidir se ela quer isso. Isso não é empoderamento, isso é poder. Poder. Isso é amparo ao poder, é autoridade, é reconhecimento do poder. Não é empoderamento, ninguém está dando um lugar para alguém que tem o seu lugar. E esse momento de transição, quando ela olha para aquilo que aperta o pulso dela, como se fosse um relacionamento tóxico conduzindo tudo aquilo, inclusive com as crianças junto, sendo manipuladas para levá-la a um hospital. E ela se liberta e fala: eu agora consigo viver o que eu antes achava que era só um jogo, era um sonho, na verdade é a minha vida. Quando o masculino e o feminino se unem, se equilibram, é uma força e um poder gigantesco. Lá atrás, quando a gente ouve a história, né, do, do, do jardim, do Jardim do Éden, podemos imaginar aquilo como sendo a última maravilha, um paraíso. Mas será que esse paraíso não era a própria Matrix para sair dela? Será que tudo isso que aconteceu nos últimos 20 anos, revelando essa quantidade de remédios que foram colocados para fazer com que os diagnósticos apresentados por analistas pudessem dizer: aqui é o seu lugar, é só isso que você consegue fazer. E pronto, e pronto. E assim você fica pronto para aguentar e suportar mais um pouco. Aquela cena daquela multidão de zumbis, Walking Dead, sendo apresentados. A cena em que bugs começam a se atirar da janela, a quantidade, o aumento no número de suicídios. Das pessoas que acordam de madrugada para tirar a própria vida e alimentar o sistema. Enquanto a gente não colocar a nossa força a serviço, o nosso coração no caminho, aos pés dos nossos sonhos, o nosso corpo não vai correr atrás de tudo isso e vai estar sendo mantido ou mantendo uma máquina energética que você pode chamar de matriz, de trabalho, de capitalismo, do que você quiser, mas existe a sua energia mantendo tudo isso. O que a gente faz com tudo isso? No final do filme, quando o Neil fica assistindo a revolta, né, a agressividade feminina se apresentando ao analista, é bonito de ver. Não porque é uma mulher batendo num homem, não é isso. É simplesmente porque ela pode. Ela se apresenta como poder feminino, que sustenta, sim, o masculino. Assim como o masculino sustenta, provê o feminino. Eu acho que é um dos filmes mais fortes, mais bonitos e emocionantes que eu assisti nos últimos tempos. Não é um drama, é uma ficção científica e pura ação. Os milagres que nós precisamos precisam de comando, precisam da nossa força a serviço. Neil e Trinity juntos, o seu masculino e o seu feminino, toda a força que você tem a serviço. Vamos pintar o céu com um arco-íris? Pode ser, não interessa. Boas ideias vão aparecer. O que importa é se o seu coração está a serviço, o seu poder, a sua autoridade, sendo vivida a todo momento, em qualquer Zion, em qualquer raio, em qualquer terra, em qualquer sistema. Bem-vinda, Matrix Ressurreição, através do olhar que eu apresento. Sou Renata Maeri, impactada nessa manhã de domingo por esse filme de 2021 que conta a história dos últimos 20 anos da humanidade.